Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectador, sempre que a vereadora Fernanda usa a tribuna e se refere ao tema da mulher, eu presto atenção e acho muito interessante. E fico me questionando, vereadora Fernanda. Eu, particularmente, antes de falar, gostaria de ver aqui mais 20 colegas mulheres aqui no plenário. Mas o interessante é que nós tivemos um grande avanço histórico na cidade de Pelotas, onde nós conseguimos eleger a prefeita pela primeira vez, uma mulher prefeita no município de Pelotas, e 4 vereadores que nos dão a honra aqui de participar, de fazer o debate. Mas eu disse, eu tenho 2 sugestões à vereadora Fernanda, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Primeira delas, de repente, a Vossa Excelência poderia se filiar no PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. A segunda sugestão, que Vossa Excelência faça um trabalho direcionado principalmente à mulher eleitora. Porque nós tivemos no município de Pelotas, vereadora, mais de 100 candidatas mulheres. Nós tivemos e nós temos mais de 50% eleitoras mulheres. Então, quem não vota na mulher é a própria mulher. Então, às vezes, a fala da vereadora, me parece que o culpado, toda vez dá a entender, e por isso mais eu presto atenção, e eu acho interessante, vereadora, que Vossa Excelência parece que o culpado é o homem, parece que o homem é culpado pela mulher não estar presente. É o que me passa. Então, eu acho que tem que fazer uma grande campanha para que a mulher vote na mulher. Eu apoio essa campanha. Mas, então, sim, 2 sugestões para a colega, querida vereadora Fernanda. O outro tema que me traz à tribuna é o que o vereador Anderson Garcia se manifestou nesta manhã. Eu também não ia me manifestar, vereador, mas, diante da sua e das demais manifestações, não posso ficar calado. Se falou aqui em espetacularização da imprensa, tem 2 coisas. São temas que eles se unem num determinado momento, mas um dos culpados disso são os próprios políticos. Nós tivemos há bem pouquinho tempo aqui na Câmara, um colega, que hoje é político, que veio do seio da imprensa, detonar os demais colegas. Ele é bom, o resto ninguém presta. Nós subimos a tribuna, eu vejo diariamente subir a tribuna para falar mal dos políticos. Isso, gente, falar mal é a melhor coisa. Eu, na minha concepção, acho isso uma covardia. Falar mal de alguém, na minha concepção, é uma covardia. Faça, trabalhe, use as suas energias para trabalhar, para produzir, para ser proativo. Incentivar o empresário, porque também tem os discursos que demonizam os empresários, sendo que os empresários sustentam este país, os empresários, através dos impostos, pagam os nossos salários. E são demonizados por alguns políticos demagogos. Então, temos a nossa culpa. O que não é possível se admitir é jogar todos na vala comum. Isso é inaceitável. Isso é repugnante. Tem que saber separar. E tem gente que faz propositalmente. Esta situação que hoje, dita aqui como espetacularização no Diário Popular, para mim tem 2 situações. Tem o espírito aventureiro do PCdoB, que se diz o partido dono da verdade. Olha os jornais, olha o PCdoB, até onde ele está envolvido lá, nas parcerias com a Odebrecht, que se diz, é um dos partidos mais velhos do país. E olha, então, quer ganhar no tapetão, joga todo mundo na vala comum, joga todo mundo na lama,
e querem ser os donos da verdade. E tem, claro, obviamente, a condenação sumária da imprensa. E é tão interessante, nesta reportagem do Diário Popular, que na mesma página, o mesmo assunto, fala que é uma suspeita, diz que tem um segredo de justiça, e entrevista, no meu caso específico, a pessoa causadora dessa situação na coligação, aonde a própria candidata diz que em um determinado momento, o filho dela resolveu concorrer também vereador por um outro partido que não é da coligação, e ela resolveu apoiá-la, não ia ir contra o filho dela, porque, sinceramente, na minha concepção, jamais eu concorreria contra o meu filho. Agora, por que ela se candidatou? Até mesmo no outro partido, não a conheço. E acredito que qualquer pessoa não concorreria contra o filho. Não sei, não vou entrar no mérito por não desrespeito. Mas o que é interessante e o que a imprensa faz é jogar na lama o nome do vereador. Aí eu pergunto, com que ânimo se tem, gente, de se trabalhar neste meio? Que momento ruim, que momento triste se vive nessa crise moral e ética, antes mesmo dessa crise de corrupção que se vive no país. Que momento triste se vive. Tem uns enterrados até o pescoço. Tem outros que não têm absolutamente nada a ver e tentam jogar também dentro desse lamaçal. Isso é vergonhoso. Isso nos ofende de uma tal maneira. E aí querem dizer, aqui nós temos apelos, principalmente pela imprensa, e nós sentimos na pele diariamente, quando se briga por alguém nos levantar a voz em Brasília para buscar recursos para duplicação da nossa BR-116 e tantos outros assuntos da nossa região sul, que nós não temos lideranças políticas. Mas quem se propõe a lançar um voo mais alto, quer fazer política em cima de quem? De outros colegas. Pensa que fazendo colegas de escada consegue subir. Não sobe. Não cresce. Não é assim que funciona. Outros, eu conheço pessoas seríssimas, preparadas, que poderiam nos representar com condições eleitorais, com credibilidade, moral e ética, que poderiam trabalhar muito pela nossa região, que têm disposição, vontade de concorrer. E tu sabe por que não concorrem? Porque a família não o apoia. Por quê, colegas vereadores, telespectador? Por este lamaçal. Porque não se separa mais ninguém. Tudo está na vala comum. E não aceita, a própria família não aceita, por mais íntegro que seja a pessoa, de participar da vida pública, como se fosse, quem entra na vida pública, quem faz política, como se fosse um malfeitor. Esses dias, eu estava assistindo um canal de TV, o maior canal de TV do país, e tem um comentarista, um apresentador de TV, que tem toda uma tarde em horário nobre de programa, e fez o maior dos elogios por um cantor de pagode chamado Belo. E eu fiquei pensando, olha o mundo que se vive, gente. Olha que mundo nós estamos vivendo. O Belo foi preso com armas, com metralhadora, condenado por tráfico de drogas. Foi condenado
preso por tráfico de drogas. E aí, este apresentador que enche a boca para falar dos políticos, botou o Belo no pedestal, dizendo que o Belo é o cara. E aí eu fiquei me imaginando, colegas, poxa, tu é condenado sumariamente pela imprensa, porque se tu é político, o político, quem entra político já entra condenado. E não adianta ser de esquerda, de direita, partido A ou B. É político, tu é jogado na vala comum hoje, porque é condenado sumariamente pela imprensa. A mesma imprensa que enaltece um cantor pagodeiro que foi preso por tráfico. O traficante, neste país, é saudado pela grande mídia, de novo, pela grande mídia, ele é saudado, ele é ovacionado, porque ele é cantor, é público, ele pode. Isso não quer dizer, para concluir, vereador presidente, não quer dizer que tem que ser absolvido qualquer político malfeitor. Penso que se tiver o desvio de 1 grão de areia, seja quem for, deve ser condenado e pagar por aquilo. Agora, por favor, vamos separar as coisas, senão não sei mais onde nós vamos parar. Não tem mais como tu ir por um debate, não tem mais ânimo de tu... Quando a mídia escrita se pronuncia, a mídia falada reproduz isso por uma semana, e todos nós somos condenados por esta mídia, condenados sumariamente. Bom dia, obrigado.